Durante séculos, o ser humano acreditou viver sobre um solo firme. A religião deu propósito, a razão ofereceu ordem e a moral marcou o caminho. Mas Nietzsche viu o que ninguém quis aceitar. Esse solo estava afundando. Deus morreu, escreveu, não para provocar, mas para descrever a queda de tudo o que dava sentido. O mundo seguiu funcionando, mas sem fé, sem centro, sem direção. Desde então, a humanidade busca apoio em ideias que apenas dissimulam o vazio. Nietzsche não ofereceu consolo. Lançou uma advertência. Viver exige olhar o abismo sem afastar a vista. Essa advertência se converteu na filosofia mais perigosa da história. Pode uma civilização sobreviver quando perde o sentido de sua própria vida? Depois do silêncio, quando o mundo deixou de ter um apoio. Quando Nietzsche pronuncia Deus morreu, não celebra nem provoca. Observa um fato que já estava ocorrendo. As igrejas seguiam abertas, as rezas continuavam, as palavras sagradas circulavam. Mas o poder dessas estruturas havia se esgotado. As pessoas repetiam os gestos antigos, embora seu significado já não movesse o coração. O mundo seguia caminhando, mas a direção que antes o guiava havia perdido força. Essa transformação vinha se gestando lentamente. A ciência começou a explicar o que antes pertencia ao mistério. A razão ocupou o lugar da fé. A história deixou de ser um caminho para um final previsto e se converteu em uma sequência de causas. Cada avanço trouxe clareza, mas também despojou a vida de seu centro. O universo se tornou inteligível e, ao mesmo tempo, vulnerável. Tudo seguia funcionando, embora o propósito se dissolvesse na clareza do conhecimento. Nietzsche observa este processo com a precisão de quem detecta uma fenda antes do desmoronamento. O que antes sustentava o valor das coisas havia se desvanecido, e o ser humano continuava atuando como se ainda existisse. Nessa tensão surge o niilismo, uma forma de vida que conserva as palavras do passado, mas sem o fogo que as sustentava. A moral, a verdade, a justiça seguem sendo pronunciadas, embora sua raiz já não esteja viva. O cotidiano avança, mas a profundidade se extingue. O niilismo se manifesta como uma calma enganosa. A gente produz, trabalha, compete, cumpre objetivos, mas tudo o faz com um eco oco. As metas se substituem sem convicção. O que ontem era sagrado hoje se descarta sem culpa. A energia segue, mas a direção se perdeu. Nietzsche descreve essa sensação como um ar sem oxigênio. Se respira, embora nada renove o sangue. A cultura inteira respira esse ar. O filósofo não detecta um caos visível, mas sim uma erosão silenciosa. Em lugar de rebelião, aparece a indiferença. Quando tudo tem o mesmo valor, nada pesa. As decisões se tornam leves, o julgamento se dissolve, a vida se acomoda. Essa comodidade não traz alívio, mas sim adormecimento. A existência desliza sem dor extrema, mas também sem altura. A civilização segue de pé, mas com o olhar vazio. Neste panorama, as pessoas buscam novos pontos de apoio. Uns os encontram em ideologias que prometem estrutura. Outros na rotina, no consumo, no ruído constante. O impulso por preencher o vazio se torna uma urgência. Qualquer coisa que ofereça direção, embora seja ilusória, se adota como salvação. Essa necessidade de sustentação mantém viva a maquinaria, embora careça de sentido profundo. Nietzsche adverte que o perigo não está na perda do Deus antigo, mas no modo como a cultura responde a essa ausência. Quando se destrói o fundamento e não se cria nada que o substitua, a humanidade não se liberta, fica suspensa. O solo se torna frágil e nessa fragilidade germina a dependência. As vozes mais fortes não são as do pensamento, mas as do consolo. A ordem se torna mercadoria, o sentido se aluga. A modernidade avança nessa contradição. Proclama-se livre, mas segue presa a mecanismos herdados. Cada valor se repete por costume, sem a emoção que o justificava. A moral se mantém como reflexo automático. A linguagem do dever e do bem segue em uso, embora já não brote de uma fé viva. A civilização atua por inércia, como um corpo que continua se movendo depois que o coração parou. Nietzsche se situa diante dessa cena com um olhar cirúrgico. Não busca restaurar o passado nem oferecer consolo. Seu gesto consiste em obrigar a olhar o buraco, sem disfarce nem evasão. Enfrentar o fato de que o antigo sustentáculo cultural desapareceu. A tarefa não é preencher o vazio com novas ficções, mas compreender sua dimensão.
Apenas ao reconhecê-lo, o ser humano pode decidir o que criar sobre esse terreno. O niilismo para ele não é rejeição à vida, mas esgotamento de seu impulso, uma existência que conserva os gestos do passado sem a paixão que os originou. Cumprir regras sem acreditar nelas, repetir valores sem senti-los, obedecer por reflexo, é uma forma de sobrevivência cultural onde a alma perdeu densidade, uma época que teme a vertigem e evita o risco, embora com isso perca também a possibilidade de altura. Quando pensar já não basta, o espelismo moderno que prometeu salvar tudo. Quando o velho centro desmoronou e Deus deixou de ocupar o lugar que havia sustentado a cultura durante séculos, não passou muito tempo antes que algo tentasse ocupar esse vazio. Não foi um novo mito nem uma nova fé. Foi a razão. Silenciosa, segura de si mesma, convencida de que podia fazer o trabalho melhor que qualquer deus antigo. A modernidade apostou tudo nessa ideia. Se já não havia uma ordem superior ditando o sentido da vida, então o ser humano pensou que podia construir um sozinho, com lógica, com ciência, com cálculo. A razão começou a se apresentar não como uma ferramenta, mas como uma substituição completa, como se pensar corretamente fosse suficiente para viver bem. Nietzsche observa este giro sem entusiasmo. Não o vê como uma libertação, mas como uma substituição perigosa. O problema não é usar a razão. O problema aparece quando se lhe pede algo que não pode dar. A razão serve para medir, ordenar, comparar, explicar. Mas não cria valores, não diz por que algo importa, apenas diz como funciona. Durante um tempo, este novo centro pareceu funcionar. O mundo se tornou mais previsível, mais controlável. Construíram-se sistemas, normas, instituições. Tudo começou a girar em torno do útil, do eficiente, do funcional. A pergunta já não era o que tem sentido, mas o que serve. E isso tranquilizou a muitos. Mas Nietzsche detecta a fenda desde o princípio. Quando a razão se converte em guia absoluta, deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma gaiola. Começa a exigir que tudo seja justificável, demonstrável, razoável. O que não se encaixa fica fora. A paixão é suspeita. O instinto se reprime. O que não pode ser explicado se descarta. Nesse clima, o ser humano não se torna mais livre. Torna-se mais uniforme. Começa a pensar, sentir e agir dentro de margens cada vez mais estreitas. A diferença incomoda. O excepcional molesta. A grandeza se torna suspeita porque não é facilmente replicável nem controlável. Aqui aparece outro pilar desta falsa solução, a ideia da maioria. Se já não há uma verdade superior, então se decide por quantidade. O que mais pessoas aceitam se converte em norma. O que beneficia o maior número se torna correto. A igualdade se instala como valor inquestionável, não como ponto de partida, mas como resultado forçado. Nietzsche não ataca as pessoas comuns, não despreza a gente por ser gente. Sua crítica é dirigida à lógica que converte a massa em critério supremo. Quando a quantidade manda, a excelência estorva. O excepcional fica nivelado. O distinto se achata. Não se promove o melhor. Promove-se o que não se sobressai demais. A razão aplicada deste modo não eleva o ser humano. Acomoda-o. Constrói sistemas onde ninguém cai muito baixo, mas também ninguém pode subir demais. Tudo se torna gerenciável, previsível, seguro e profundamente medíocre. Em nome da ordem, sacrificam-se as alturas. Em nome da igualdade, castiga-se a diferença. Em nome do progresso, elimina-se o risco. A vida se organiza, mas perde intensidade. Torna-se correta, mas não poderosa. Nietzsche vê nisso um perigo maior que o caos religioso do passado, porque aqui não há fé que sustente, nem mito que inspire. Apenas há normas, cálculos e consenso. O indivíduo já não obedece a Deus, mas também não se governa a si mesmo. Obedece a sistemas impessoais que ninguém questiona porque parecem razoáveis. Quando a razão se absolutiza, pode justificar qualquer coisa. Não tem direção própria. Serve tanto para construir como para submeter. Não distingue entre criar e dominar. Apenas otimiza. Por isso Nietzsche observa com desconfiança como esta mentalidade pode derivar em estruturas rígidas, fechadas, obcecadas em impor uma única forma correta de viver. Não se trata aqui de política concreta nem de bandeiras. Trata-se de uma lógica mais profunda, a ideia de que se algo é racional, então deve se impor. Que se um sistema funciona, então é legítimo. Que se a maioria o aceita, então é verdadeiro. Nesse ponto, a razão deixa de libertar e começa a esmagar.
Converte-se em uma autoridade sem rosto. Já não há deuses, mas há verdades inquestionáveis. Já não há dogmas sagrados, mas há normas que não se podem desafiar sem ficar fora. Nietzsche entende que esta forma de pensar não elimina o niilismo, administra-o, disfarça-o. A vida segue sem um sentido profundo, mas agora está organizada para que ninguém note demais. Preenche-se o tempo com ocupações, o vazio com entretenimento, a falta de propósito com rotinas. O ser humano moderno torna-se eficiente, mas oco. Capaz de explicar o mundo, mas incapaz de afirmá-lo. Sabe como funcionam as coisas, mas não por que vivê-las. A razão lhe dá comodidade, mas não dá peso à existência. Por isso Nietzsche insiste: nem Deus nem a razão podem cumprir o mesmo papel. Um desmoronou, a outra nunca foi desenhada para sustentar uma vida inteira. Crer no contrário é cair em uma armadilha elegante, bem iluminada, mas igualmente vazia. A modernidade não resolveu o problema que deixou a morte do sagrado, apenas o cobriu com sistemas. E esses sistemas, ao final, produzem o mesmo efeito: um ser humano domesticado, previsível, integrado, mas incapaz de criar algo que não tenha sido previamente autorizado. A moral que adoeceu o ser humano: culpa, ressentimento e obediência. Nietzsche não começa este ataque a partir de uma teoria nem de um sistema abstrato. Observa o ser humano concreto que surge após séculos de moral. Olha sua postura diante da vida, sua relação com o desejo, sua forma de julgar a si mesmo. O que encontra não é fortaleza, mas contenção. Não é afirmação, mas cautela. Um tipo humano que aprendeu a vigiar-se antes de agir e a suspeitar daquilo que brota de maneira espontânea. Esta moral não nasce de indivíduos plenos, seguros ou criativos. Surge de uma experiência oposta. Aparece naqueles que não puderam se impor no mundo real, naqueles que não conseguiram se afirmar através da força vital, da criação ou da ação direta. A partir daí se constrói outro caminho. Em lugar de competir, julga-se. Em lugar de crescer, redefine-se o valor. Em lugar de transformar a própria condição, transforma-se o significado do que é bom e do que é mal. O ressentimento ocupa um lugar central neste processo. Não se manifesta como raiva aberta nem como violência direta. Acumula-se lentamente. Observa o forte, o seguro, aquele que se move com naturalidade na vida. Incapaz de alcançá-lo, converte-o em culpado. Aquilo que não pode viver torna-se suspeito. A força transforma-se em perigo, a vitalidade em ameaça, a diferença em algo moralmente incorreto. Com o tempo, esta inversão de valores se consolida. A debilidade começa a apresentar-se como virtude, a renúncia como superioridade moral, a obediência como sinal de nobreza. O sofrimento deixa de ser algo que se quer superar e passa a ser algo que se glorifica. A moral não elimina a dor, legitima-a. Dá-lhe um sentido que permite suportá-la sem transformá-la. O corpo é um dos primeiros territórios conquistados por este sistema. O corpo sente antes de pensar, deseja sem pedir razões, reage sem consultar normas. Por isso torna-se incômodo. Vigia-se o corpo, disciplina-se o corpo, carrega-se o corpo de culpa. O corpo deixa de ser um aliado e se converte em uma fonte de tentação que é preciso controlar. O instinto já não guia, interfere. Este processo não necessita de violência externa, funciona por dentro. O indivíduo aprende a olhar-se com suspeita, avalia cada impulso antes de permiti-lo, pergunta-se se está bem sentir o que sente, se é correto querer o que quer. Essa dúvida constante corrói a espontaneidade. A vida deixa de fluir e começa a justificar-se. Cada desejo necessita de uma desculpa, cada afirmação requer permissão. Nietzsche observa que a religião cumpre aqui uma função estrutural, não pela fé em si mesma, mas pelo tipo humano que produz. Um ser que aprende a glorificar a renúncia, a desconfiar do prazer, a aceitar a negação da vida presente em troca de uma promessa que sempre fica fora deste mundo. A existência cotidiana é vivida como algo provisório, como um erro que deve ser corrigido mais adiante. A moral torna-se eficaz porque se apresenta como algo elevado. Não se impõe como castigo, interioriza-se como consciência. O indivíduo já não necessita ser vigiado por fora, vigia-se sozinho. Acusa-se antes de ser acusado, freia-se antes de ser freado, a obediência torna-se automática. A domesticação já não é percebida como imposição, mas como escolha pessoal.
Este sistema necessita de inimigos constantes para sustentar-se, por isso aponta para o desejo, para o orgulho, para o instinto, para o corpo. Tudo o que não se submete deve ser suspeito. Tudo o que afirma a vida sem pedir permissão deve ser contido. A moral não busca compreender essas forças, busca debilitá-las, e faz isso sem ruído, sem confrontação direta, mediante valores aceitos socialmente. Com o passar do tempo, este mecanismo deixa de afetar apenas o indivíduo e começa a modelar culturas inteiras. Sociedades que desconfiam do talento, comunidades que castigam a diferença, sistemas que preferem a igualdade antes da excelência. Tudo o que se sobressai torna-se incômodo. Tudo o que rompe a média gera rejeição. A culpa converte-se na ferramenta mais eficaz de controle. Não necessita de castigos visíveis, atua por dentro. O indivíduo sente-se mal por se destacar, por gozar, por afirmar-se. A alegria gera suspeita. O sucesso incomoda. A plenitude é vivida com cautela. Algo interno adverte que ir longe demais não é prudente. A compaixão, dentro deste quadro, deixa de ser uma força transformadora. Conserva. Mantém o outro em seu lugar. Não impulsiona a superar, impulsiona a permanecer. O sofrimento compartilha-se, mas não se transcende. Normaliza-se. Converte-se em identidade. A ferida deixa de ser algo que se quer fechar e passa a ser algo que define. Nietzsche vê nisso uma humanidade cansada, esgotada de conter-se, de justificar-se, de reprimir-se. Uma humanidade que aprendeu a desconfiar de sua própria energia criadora, que já não crê em sua força vital, que prefere a segurança antes do risco, a obediência antes da criação, o refúgio antes da exposição. O resultado é um tipo humano previsível, controlado, manejável. Alguém que não se sente escravo porque acredita ter escolhido. Essa é a maior vitória do sistema moral. A gaiola torna-se invisível. O indivíduo defende aquilo mesmo que o limita, protege os valores que o reduzem. Nietzsche não oferece alívio neste ponto, não propõe uma saída, não constrói consolo, limita-se a mostrar o mecanismo completo, deixa a descoberto a lógica que converteu a moral em uma ferramenta de domesticação profunda. A força que empurra a vida, o impulso que nunca se detém. Nietzsche observava a vida como quem vê uma corrente subterrânea que tudo arrasta. Atrás de cada gesto, de cada forma, de cada criatura, intuía um impulso que nunca cessa. Nada vivo permanece quieto. Inclusive o que parece imóvel está buscando crescer, estender-se, afirmar-se. Essa pressão silenciosa que atravessa o mundo é, para ele, a lei mais profunda da existência. Essa energia não vem de uma divindade nem de uma vontade humana consciente. É anterior a qualquer pensamento. Sente-se na seiva que sobe pela árvore, no animal que caça, no ser humano que cria. O que bate em todos eles é a mesma força que empurra de dentro, que quer mais intensidade, mais espaço, mais vida. Quando Nietzsche a chama vontade de poder, não se refere ao desejo de mandar ou de submeter. Fala da necessidade de expandir-se. Tudo o que existe tende a implantar sua forma com mais vigor. Não se trata de destruir, mas de crescer. A vida avança por afirmação, por excesso, por transbordamento. Aquilo que deixa de empurrar murcha. Esta lei se reconhece nos movimentos mais simples. Uma semente abre a terra para sair. Um peixe remonta a corrente. Um artista pinta porque algo interno lhe exige fazê-lo. Não há cálculo nem propósito moral. Há impulso. O poder do qual fala Nietzsche é essa corrente invisível que atravessa a matéria e que converte o caos em forma. O filósofo havia lido Schopenhauer e Darwin, mas percebia algo que eles não haviam visto. Viver não é simplesmente conservar-se, nem competir, nem sobreviver ao mais forte. Viver é aumentar. É querer ser mais do que já se é. Por isso a vida produz arte, ciência, linguagem, música, exploração. São expressões distintas da mesma força ascendente. O ser humano não fica fora desta lei. Cada vez que imagina, inventa, trabalha ou transforma seu entorno, está obedecendo a essa pressão natural que o move a superar limites. Quando deixa de fazê-lo, apaga-se. Por isso Nietzsche olhava os criadores com fascinação, não como heróis morais, mas como corpos atravessados pela mesma energia que faz brotar uma tempestade. O impulso vital não entende de equilíbrio, lança-se para o novo mesmo quando não há garantias. A comodidade detém, o risco alimenta. Cada resistência se converte em combustível.
Por isso a vida não foge do conflito, necessita dele. No esforço por vencer a fricção, encontra sua forma mais alta. Na arte, esta vontade se mostra nua. O pintor que não pode deixar a tela, o músico que busca uma nota impossível, o escritor que reescreve durante anos, todos obedecem à mesma força. Não buscam glória nem aprovação. Buscam libertar-se do excesso que os habita. Criar se converte em uma forma de sobreviver à própria intensidade. Também a ciência nasce desse mesmo pulso. Não há serenidade em quem explora o desconhecido. Há fome. Curiosidade que empurra a atravessar fronteiras. O descobrimento não se planeja, persegue-se. A verdade não se alcança por método, mas por impulso. O pensamento humano, para Nietzsche, é outra maneira em que a vida se afirma. O poder do qual fala não é moral nem político. É energia criadora. Pode tomar forma de construção, de conquista, de arte ou de pensamento. Seu sentido depende de como se canaliza. Em uns se converte em criatividade, em outros em dominação. Mas o motor é o mesmo. A necessidade de expandir a própria força. Quando essa corrente se bloqueia, o resultado é decadência. O impulso volta-se para dentro e apodrece. Daí surgem a culpa, o ressentimento, a moral que condena a vida. O poder reprimido não desaparece, envenena-se. O espírito que não cria começa a julgar. O que antes construía começa a negar. A vida sã, em troca, gasta energia sem medo, lança-se. Sabe que crescer dói, que cada avanço exige desgaste, mas também entende que a dor não destrói, molda. Nada valioso nasce do repouso. O movimento gera forma, a quietude, decomposição. Nietzsche via a natureza como uma escola desse empuxo constante. No sol que queima sem propósito, no mar que golpeia sem descanso, na montanha que se eleva sem razão. Ali estava a metáfora perfeita de seu pensamento, a existência como expansão pura. Não há sentido imposto, apenas a força de ser mais. Cada ser encarna essa lei à sua maneira. Em uns aparece como criação, em outros como luta, em outros como curiosidade. A forma varia, a energia é a mesma. Quem a compreende deixa de buscar consolo e começa a viver com intensidade. Entende que a vida não necessita justificativa, apenas espaço para implantar-se. A vontade de poder não promete harmonia. Produz choques, tensões, excessos. Mas nesses choques se gesta a grandeza. O que resiste se fortalece. O que evita a fricção se apaga. Por isso Nietzsche considerava que a tragédia não era um acidente, mas uma parte essencial do crescimento. Esta força não tem meta final. Cada superação abre outra. Não há chegada, apenas transformação. O que hoje se eleva amanhã volta a empurrar de outro lugar. A vida gira em ciclos de ascensão e queda, mas o movimento nunca cessa. Essa continuidade é o que mantém o mundo desperto. A vontade de poder não é uma teoria. É o pulso que bate sobre tudo o que existe. Manifesta-se na criação e na destruição, no amor e na ambição, na curiosidade e na fúria. Cada forma de vida é um experimento dessa energia que quer provar seus limites. Nietzsche não convida a entendê-la, convida a senti-la, a reconhecê-la em si mesmo, no que move as mãos, as palavras, as decisões. O corpo a conhece antes que a mente. Percebe-a quando algo dentro pede para mover-se, fazer, construir, avançar. Essa sensação de empuxo é a pegada do real. O mundo visto a partir desta força deixa de parecer um lugar ordenado. É um campo de tensões vivas. Cada ser tenta afirmar sua existência dentro desse fluxo. A vida não pede permissão, empurra. Cada segundo, em milhões de lugares, algo nasce, cresce, se transforma, arde. Essa é a lei silenciosa que governa tudo o que respira. Não tem moral, não tem propósito, não tem fim. Apenas movimento. Nietzsche a chama vontade de poder porque é o nome mais próximo que encontrou para descrever o indomável. A força que sustenta o universo e que no ser humano pode converter-se em arte, em pensamento ou em destino. O surgimento do Übermensch, a figura que rompe o mundo conhecido. O mundo havia ficado sem direção. As velhas certezas se dissolviam, mas algo novo começava a mover-se sob a superfície. Nietzsche observa essa agitação como quem escuta um tremor antes do estalido. Nesse terreno, onde as ruínas de Deus e a razão ainda fumegam, aparece um impulso que não busca refúgio, uma energia que decide criar em lugar de obedecer.
Esse impulso é o nascimento do Übermensch, a figura que não espera sentido, fabrica-o. Nietzsche o sente vir da montanha. Ali, onde não chegam os ecos da multidão, o espírito se transforma. Não há cerimônia nem revelação, apenas um processo que se implanta como a vida mesma. O pensamento começa pesado, carregado de heranças, de mandatos, de deveres. Logo se torna fera e rompe suas amarras. Ao final, torna-se criança, livre, criador, inocente. 3 momentos que não são símbolos, mas gestos de uma transformação real. O camelo representa aquele que suporta, aceita as cargas da moral, o peso do aprendido, os mandatos do passado. Aprende o silêncio, a resistência, a disciplina. Caminha no deserto com todo o peso do mundo sobre suas costas. Nietzsche não o despreza. Entende que quem nunca carregou nada não saberá construir. O espírito necessita desse percurso de fadiga antes de se atrever a soltar. Quando a carga se torna insuportável, o espírito muda de forma. Então aparece o leão, e com ele a voz que ruge e destrói. O leão já não quer dever, quer querer. Com sua força derruba as muralhas da obediência. Enfrenta os ídolos que o camelo venerava e os faz pó. O rugido não pede permissão, corta com a tradição. Mas ainda é negação, pura energia que não sabe para onde ir. O deserto agora se enche de ruído, de luta, de afirmação selvagem. Dessa violência nasce algo inesperado. A criança, não a que ignora, mas a que inventa. A inocência se converte em potência criadora. A criança brinca com o mundo, não o interpreta. Tudo volta a começar. Não há dívida com o passado, nem medo do futuro. Nesse jogo aparece a liberdade real, a de criar sem modelo. O espírito passou do peso à destruição e da destruição à criação. Essa é a genealogia de quem se atreve a ser mais que humano. O Übermensch não prega, vive. Não necessita de massas nem templos. Sua existência é uma demonstração silenciosa. Não manda, irradia. Sua força não esmaga, transforma. É uma forma de poder que se expande, como a luz ou o fogo. Ao tocar, muda o que alcança, mas também se consome. Essa combustão é seu modo de estar no mundo. Nietzsche vê no artista, no cientista, no criador, distintas encarnações desse mesmo fogo. A sociedade o olha com desconfiança. A multidão sempre teme aquele que se afasta. O Übermensch caminha sozinho, não por desprezo, mas por necessidade. A solidão lhe permite escutar seu próprio pulso, a voz interna que substitui os deuses mortos. Nessa distância encontra seu poder. Cada passo que dá marca uma fronteira nova. Onde o resto vê abismo, ele vê possibilidade. Sua relação com a vida é física. Não contempla, atua. Cria, destrói, volta a criar. Tudo o que toca converte em forma. Em seu olhar, o caos não é inimigo, é matéria-prima. O que para outros é ruína, para ele é território fértil. Vive no limite, e esse limite o mantém desperto. Nietzsche diz que apenas quem teve caos dentro pode dar à luz uma estrela. O Übermensch é essa estrela nascida da confusão. Sua liberdade não é comodidade, é vertigem. Não busca segurança nem descanso. Sabe que o sentido não se encontra, forja-se. Por isso vive entre o risco e a invenção. Em lugar de pedir respostas, produz caminhos. Sua obra não se mede por utilidade nem por moral. Sua medida é a intensidade com que vive, e essa intensidade o separa do resto. A maioria teme o fogo que ele necessita. O poder do Übermensch não tem nada a ver com dominar. É um movimento interior que empurra para a excelência. Quando pinta, quando escreve, quando cria, essa força se torna visível. O mesmo ocorre em quem aperfeiçoa seu ofício, quem levanta algo que não existia. Cada ato de criação é uma afirmação do ser. Essa é sua moral: crescer, expandir-se, multiplicar a vida. A arte se converte em seu terreno natural. Não a arte decorativa, mas a que transforma quem a faz e quem a olha. Nessa criação há sacrifício. Atrás de cada obra está a vontade de poder que se reinventa. O artista nietzschiano não busca fama, busca intensidade. Cada página, cada nota, cada traço é uma forma de sobreviver ao vazio que deixou a morte de Deus. O Übermensch vive dentro do tempo, mas não pertence a ele. Sua visão transcende modas, ideologias ou sistemas. Não necessita prometer futuro, porque sua existência já é uma ruptura. Representa a possibilidade de um ser humano que não espera redenção, que não quer céu nem absolvição. A vida inteira se torna seu cenário e sua obra. Não há outro juiz que ele mesmo. Nietzsche adverte que poucos suportarão esse peso.
A maioria prefere o descanso do conhecido. Mas quem se atreve a caminhar nessa corda tensa entre o animal e o Criador sente uma liberdade que nenhum rebanho oferece. A queda é possível, mas o voo também. Viver em equilíbrio sobre o abismo exige uma coragem que não se ensina. Apenas se descobre quando já não há volta atrás. O Übermensch não busca destruir os débeis nem submeter outros. Eleva quem pode segui-lo. Convida ao crescimento, não à dominação. Sua missão é acender a faísca em outros espíritos, não impor seu fogo. Cada ato autêntico, cada criação sincera, prolonga sua existência. Nietzsche vê nele a continuidade da vida quando tudo parecia esgotado. Ao observar esta figura, compreende-se por que Nietzsche a considerava perigosa, não por violenta, mas por livre. Nada a detém, nada a limita. Em um mundo que busca uniformidade, o indivíduo que se reinventa é uma ameaça. Sua só presença desmonta os sistemas morais, políticos ou religiosos que necessitam obediência. Frente à ordem, oferece movimento. Frente ao dogma, criação. Frente ao medo, afirmação. O Übermensch é o testemunho de que a humanidade não está terminada. É a lembrança de que a evolução não parou no corpo, mas continua no espírito. Cada geração pode se aproximar dele, mas nenhuma pode alcançá-lo por completo. É horizonte, não destino. Sua existência empurra para frente tudo o que vive. Ao final, Nietzsche deixa sua imagem suspensa. Não há culto nem estátua, apenas um chamado a quem escute. Ali onde o pensamento se esgota, onde o sentido se dissolve, o Übermensch aparece como ato puro. Não vem prometer eternidade. Vem demonstrar que a vida, quando se assume plenamente, não necessita justificativa. Essa é sua revolução silenciosa. A do homem que decide ser criador em um mundo que ainda teme criar. Viver perigosamente, a filosofia que exige o corpo inteiro. Nietzsche contempla a existência como uma prova que nenhum dogma pode aliviar. Não há céu que recompense nem inferno que castigue, apenas um mesmo dia que se repete uma e outra vez, idêntico até o último gesto. É a ideia do eterno retorno. Tudo o que ocorreu voltará a ocorrer infinitas vezes. Cada instante que o ser humano vive está condenado a repetir-se sem final. Essa visão não pretende consolar, mas medir o peso da vida. Quem pode olhá-la de frente e dizer sim, demonstra que sua existência vale a eternidade. A cena é radical. Imagina um pensamento que se apresenta como um demônio no meio da noite e sussurra: isto que vives agora, com cada alegria e cada ferida, voltará a passar 1.000 vezes. Essa frase divide o espírito. Alguns se afundam no horror. Outros sentem a vertigem da afirmação. O eterno retorno não é uma crença, é um espelho. Reflete quanta força tem cada indivíduo para aceitar o mundo tal como é, sem querer mudá-lo. A partir daí, Nietzsche formula seu desafio: amar o destino, não tolerá-lo, amá-lo, amor fati, o amor ao necessário. Aprender a ver o que acontece, perda, fracasso, enfermidade, como parte de uma mesma beleza. Não há rebelião possível contra o que ocorre, apenas a possibilidade de transformá-lo em afirmação. O filósofo escreve em A Gaia Ciência: quero aprender cada vez mais a ver o necessário das coisas como o belo. Assim serei um dos que fazem belas as coisas. Essa frase condensa a prova final: olhar o inevitável e dizer graças. Esse olhar não nasce do otimismo, mas da coragem. O homem que ama seu destino não espera explicação nem justiça. Vive como quem dança sobre um terreno que pode abrir-se em qualquer momento. Essa dança define a atitude de Nietzsche frente à existência. Viver perigosamente, não buscar refúgios, mas enfrentar o mar aberto. Em Ecce Homo descreve a vida do pensador como uma explosão contínua. Sou dinamite. Sua filosofia não constrói templos, faz explodir os que restam. A vida perigosa não glorifica a imprudência, celebra a intensidade. Significa empurrar a experiência até seus limites, sem anestesia moral nem medo da dor. A existência se converte em um campo de provas, onde cada instante reclama uma decisão. Quem vacila, afunda-se. Quem afirma, eleva-se. Nietzsche vê nessa luta a medida da força interior. O que pode dizer sim ao retorno eterno não necessita de religião nem salvação. Já alcançou a forma mais alta de afirmação. O amor fati transforma a desgraça em matéria de arte. Não há lamento no espírito forte, há composição. Cada perda se torna ritmo, cada golpe, cor. O criador nietzschiano não foge do sofrimento, usa-o como cinzel.
A tragédia não o destrói, afia-o. Por isso o filósofo compara a existência com uma obra estética. O artista não apaga a dor, ordena-a dentro de uma forma que a transcende. A aceitação não é resignação, é estilo. Esse estilo exige saúde, mas não a que evita o risco, mas a que o converte em força. Nietzsche a chama grande saúde, uma vitalidade capaz de conter o trágico sem se decompor. A enfermidade, o esgotamento, o isolamento são parte do laboratório onde essa saúde se forja. Nessa forja, o corpo e o pensamento se misturam. Não há separação entre sentir e pensar. A ideia nasce do músculo, a vontade do pulso. Cada afirmação se paga com sangue real. Por isso, sua filosofia não é para todos. A maioria necessita de consolo, promessa, comunidade. Necessita acreditar que a dor tem sentido. Nietzsche observa essa necessidade com compaixão, mas também com distância. Sabe que apenas uns poucos suportam o peso do eterno retorno sem desmoronar. São os que podem viver sem perdão nem esperança. Os que amam o mundo, inclusive, quando se desmorona. A esses poucos fala Zaratustra quando diz: "Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado." A prova é simples em aparência e quase impossível na prática. Imaginar que tudo o que alguém viveu, inclusive o mais humilhante, voltará eternamente. Se ao pensar nisso alguém treme, ainda não aprendeu a viver. Se ao pensar nisso sorri, alcançou a afirmação total. Nietzsche não busca que todos passem por essa prova. Adverte que o mundo se manteria em equilíbrio se apenas uns poucos a suportassem. O resto necessita de muros, regras, crenças. O espírito livre, não. Em Ex Homo, escreve com a serenidade de quem já o entendeu. O pensamento do eterno retorno marca a mais alta forma de afirmação que possa conceber-se. Não se trata de aceitar o destino, mas de desejá-lo. Desejar que tudo volte, inclusive o sofrimento. Desejar que a vida, em sua totalidade, se repita. Essa loucura sagrada separa o que sobrevive do que vive. O que sobrevive espera o final. O que vive o recria cada dia. Essa atitude tem um preço. Viver perigosamente implica solidão, incompreensão, às vezes destruição. Nietzsche o sabe. Seu corpo se racha enquanto seu pensamento alcança seu ponto mais luminoso. Mas essa fragilidade não contradiz sua mensagem, confirma-a. A mente que suporta o caos não necessita de salvadores. Cada batida se torna testemunho. Cada instante, uma eternidade. O eterno retorno converte a existência em um julgamento contínuo. Não há tribunal fora do tempo. O juiz é o próprio instante. O que alguém faz, pensa ou sente se repete sem cessar. Cada decisão pesa como se já estivesse condenada a ser eterna. Daí surge a ética mais dura que se tenha imaginado. Agir de modo que alguém queira repetir tudo. Quem consegue viver assim não necessita de religião. Basta-se com a intensidade de sua própria afirmação. A vida, então, torna-se um experimento. Cada dia mede a potência do espírito para amar seu destino. Cada fracasso revela se a alma segue disposta a dizer sim. Nietzsche chama esse estado grande afirmação. Um fogo que arde inclusive na derrota. Os débeis se protegem com teorias, os fortes com criação. Onde uns buscam consolo, outros buscam forma. Ali onde a maioria pede redenção, o filósofo escreve: "Quero que tudo volte." É o grito de quem já não teme o tempo. A filosofia de Nietzsche não se oferece como remédio. É dinamite dirigida contra toda ilusão de salvação. O pensador se reconhece como artífice de um terremoto. Cada palavra sua desestabiliza o que parecia sólido, mas não destrói por gosto. Abre espaço. Quer ver o que fica de pé quando tudo desmorona. O que resistir à explosão será o realmente vivo. Nesse cenário, o ser humano que se atreve a viver sem consolo converte-se em criador. Não porque domine o mundo, mas porque o sustenta. Aceitar o eterno retorno é aceitar a infinitude do esforço. Significa despertar cada dia como se tudo começasse de novo, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de forma. Não há descanso nessa visão, mas há plenitude. Nietzsche não deixa uma mensagem de paz, deixa um desafio. Sua voz não acalma, sacode, convida a olhar a vida sem véus, a dançar sobre o fio do abismo. Ao final, o pensamento converte-se em uma labareda. Viver perigosamente é a única maneira de honrar a existência. Tudo o mais é fuga. Essa é a última imagem de sua filosofia. Um homem que sorri diante do inevitável e diz com gratidão feroz: sim,